Olá, professora Cecília Rodrigues, vice-reitora da Universidade de Lisboa para a Investigação e Inovação, aqui connosco na grande estreia do Ecosystem Talks, o novo podcast que o Tech Labs está aqui a preparar. E é um podcast que é sobretudo focado nas pessoas que fazem parte deste ecossistema de inovação e empreendedorismo nacional, e por isso a minha primeira pergunta para si é precisamente essa. Fale-nos um bocadinho do seu percurso profissional e por onde é que foi passando neste seu percurso que a conduziu a hoje estar aqui nesta pasta importante da inovação e da investigação ao nível da Lisboa, que é, ao momento, a maior universidade nacional. Olá, antes de mais nada, muito obrigada por este convite. É de facto um prazer estar aqui e saber que o primeiro podcast é ainda uma honra maior e dá-me também uma certa responsabilidade. Portanto, muito obrigada pelo convite, antes de mais nada. E agora, relativamente à sua questão, portanto, eu gostaria de dizer que acho muito bem que foquem os podcasts nas pessoas, porque efetivamente as pessoas é o mais importante que nós temos aqui. Eu vou começar por dizer qual é que foi o meu percurso, de uma forma muito breve, explicando então como é que cheguei ao local onde estou hoje. Eu sou farmacêutica de formação e sou uma cientista. E dentro da ciência sou uma cientista fundamental, ou seja, o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho essencialmente motivado pela curiosidade. Curiosidade pela curiosidade, ou seja, saber o quê e saber o porquê das coisas. No entanto, durante este meu percurso na ciência fundamental, que eu acho absolutamente essencial, por isso se chama fundamental, ou por vezes também ciência básica, tive sempre uma preocupação muito translacional, ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer como é que eu posso aplicar aquilo que descubro, aquilo que investigo. Como é que eu posso melhorar formas de diagnóstico ou como é que eu posso desenvolver novas estratégias terapêuticas na área farmacêutica, naturalmente, eram estas as minhas preocupações. Portanto, sempre estive muito preocupada não só com o quê, mas também com o para quê. E é precisamente aqui que eu desenvolvi uma atividade e continuo a desenvolver no meu laboratório uma atividade intensa de aproximação aos problemas da sociedade, eu diria. E, de facto, dentro dessa atividade, portanto, sempre baseada na nossa ciência fundamental e nas nossas descobertas, licenciamos produtos, tecnologias de investigação, estabelecemos projetos de colaboração com a indústria farmacêutica, nomeadamente a indústria farmacêutica, aquilo a que se chama hoje em dia da inovação aberta, estabelecemos acordos de investigação, licenciamos patentes, criamos spin-offs, e há uma empresa de descoberta de fármacos que é hoje bastante ativa na área de desenvolvimento de terapias para as doenças neurodegenerativas, como resultado precisamente da nossa atividade científica e de ciência fundamental. E aliás diria mesmo que hoje temos um produto em fase 3, portanto um novo produto para tratar doenças neurodegenerativas precisamente em fase 3 de ensaios clínicos. Portanto isto dá um bocadinho a visão daquilo que eu fui fazendo, começando como cientista fundamental, que se preocupa muito com o quê, mas também com o para quê. Muito bem. Portanto, com esta introdução sua, acabamos por perceber que por trás de uma cientista, investigadora, há também um espírito empreendedor que procurou pôr a ciência ao serviço da inovação aqui na resolução de problemas graves como este das doenças neurodegenerativas de que falou. Mas isso, de alguma forma, conduziu-a ao papel que tem atualmente como vice-reitora. Neste papel atual, com esta parte importante que une, na verdade, estes dois mundos da introdução que acabou de nos fazer, ou seja, a investigação e a inovação, que objetivos, que visão é que tem para estas áreas na Universidade de Lisboa e que visão é essa que está a orientar aqui esta sua missão enquanto vice-reitora?
Ora, essa é também uma pergunta interessante, talvez um pouco mais complexa de responder, mas eu parto de novo de trás para dizer que este meu percurso científico e académico foi realizado, portanto, eu sou farmacêutica licenciada pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, mas depois realizei o meu doutoramento e também um período de pós-doutoramento nos Estados Unidos. E os Estados Unidos é, como sabemos, um ecossistema de inovação muito efervescente. E eu quero crer que, de facto, essa minha experiência me permitiu moldar também a forma como eu vejo o papel das instituições de ensino superior, e aqui incluiria também as instituições de ciência e tecnologia, portanto, não as dissociaria de todo, como componentes e partes importantes essenciais deste ecossistema de empreendedorismo e inovação. E, portanto, que contributos é que as instituições de ensino superior de ciência e tecnologia podem trazer para este ecossistema? Eu julgo que, antes de mais nada, devem de facto criar uma cultura de inovação. E quando eu falo em cultura de inovação, falo em primeiro lugar, ou apelo, ou refiro-me logo em primeiro lugar a este aspecto importante que é o de eu diria, promover a educação e a formação em empreendedorismo e inovação. E, portanto, falávamos no início da importância do capital humano e, de facto, esta importância do capital humano marca, de facto, uma agenda que requer e obriga efetivamente a oportunidades de educação e de formação de estudantes, de docentes, de investigadores, de não docentes, pessoal técnico e administrativo, nestas áreas do empreendedorismo, da inovação e da criação de impacto. E, portanto, eu julgo que esse é provavelmente, esta criação desta cultura de inovação, um dos aspectos mais importantes que as instituições de ensino superior de ciência e tecnologia têm a desempenhar. Por outro lado, também igualmente importante é que essas instituições e essas pessoas integrem e dinamizem todo este ecossistema de inovação e de empreendedorismo, porque de facto a colaboração entre as universidades e as empresas e os cidadãos, bem como esta coordenação e este trabalho em conjunto, que muitas vezes se utiliza a designação de co-criação, portanto em co-criação, é efetivamente crucial, absolutamente crucial, para procurar estas soluções, eu diria, inovadoras, assim como para encontrar também, importante, novas linhas de financiamento para a investigação nas universidades e nos centros de investigação. Com isto, portanto, criando esta cultura de inovação, julgo que estamos a fazer aquilo que as universidades deverão efetivamente realizar, que é colocar, acima de tudo, o conhecimento que geram ao serviço, eu diria, da economia e da sociedade. E, portanto, promover estas oportunidades de diálogo e de comunicação aberta entre os diversos parceiros, parece-me que é, de facto, esta missão importante das universidades e das instituições de investigação, de ciência e de tecnologia. E, de facto, são inúmeros os exemplos de alinhamento entre a investigação académica e as necessidades da sociedade, da economia, das empresas, etc. Portanto, estimular a mobilidade de recursos humanos altamente qualificados entre a universidade e a sociedade, as empresas e etc., é de facto um dos aspectos principais deste papel das instituições de ensino superior no ecossistema de empreendedorismo e inovação. Muito bem. Deu-nos aqui uma perspectiva muito sucinta desta visão macro, de qual é de facto aqui o papel que as instituições de ensino superior têm como contributo ativo para dinamizar este ecossistema empreendedor e de inovação. Agora vou fazer aqui um zoom in e perguntar-lhe, enquanto vice-reitora com esta pasta na Universidade de Lisboa, já amplamente aqui falada, a pasta da investigação e da inovação, quais é que são os principais objetivos estratégicos que tem em mente para o atual mandato? O que é que gostava de ver concretizado, nascer e dinamizar na Universidade de Lisboa?
Muito bem. Parece-me, Rita, que as perguntas, o grau de dificuldade das perguntas vai aumentando à medida que nós vamos falando. Isso também é bom, também é interessante. Olha, eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer que a inovação e a valorização do conhecimento na Universidade de Lisboa depende, efetivamente, da investigação excelente, criativa, inovadora, que é levada a cabo nas estruturas de investigação e desenvolvimento e inovação da universidade, procurando aí efetivamente colocar esse mesmo conhecimento ao serviço da economia e da sociedade. Portanto, a Universidade de Lisboa é uma universidade efetivamente muito grande. O nosso sistema de ciência e tecnologia é ele próprio complexo, portanto, muitas unidades de investigação, laboratórios associados, laboratórios colaborativos, estruturas de investigação e infraestruturas de investigação, e realmente é aí que é realizada a componente importante de inovação e valorização de conhecimento da Universidade de Lisboa. E, portanto, a criação desta cultura de inovação de que eu falava há pouco depende muito destas atividades que são realizadas nas instituições. No entanto, eu julgo que de facto temos ainda aqui, ao nível central da Universidade de Lisboa e tentando interligar todas estas estruturas, a capacidade e o potencial para valorizar efetivamente, quer economicamente, quer socialmente, o conhecimento que é gerado na universidade. E, portanto, parece-me que há efetivamente condições para reforçarmos esta interface, eu diria, de ligação à sociedade, às empresas, às instituições, através do incentivo ao licenciamento de patentes, à criação de startups e de spin-offs, à incubação de empresas de base tecnológica. E, portanto, consolidar as boas práticas de transferência de tecnologia e valorização do conhecimento, que já existem, como eu diria, em muitas destas estruturas da Universidade de Lisboa, é absolutamente essencial para que consigamos, eu diria, cumprir plenamente esta missão de gerar e de aplicar o conhecimento e, portanto, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, também julgo que será importante, estrategicamente, promover de uma forma o mais eficaz possível a inserção no tecido social e no tecido económico, em particular nas empresas, mas não só, certamente também na administração pública, em organizações não governamentais, nos museus, nos hospitais, nos centros de saúde, etc., de esses mesmos doutores, portanto, que são absolutamente essenciais para o dinamismo económico e até eu diria mesmo para a coesão territorial e social de um país. Ainda ao nível da Universidade de Lisboa, estamos também preocupados, isto é certo que também se verifica noutras universidades, com o aumentar a presença assídua em fóruns de discussão e em fóruns de decisão. Portanto, ou seja, a universidade deve contribuir para a formulação de políticas públicas para, de certo modo, criar este ambiente, lá vamos nós de novo voltar a este ambiente propício ao contributo da universidade para o desenvolvimento económico e social. E na Universidade de Lisboa em concreto temos colégios e temos redes que se dedicam de facto a áreas científicas específicas com uma preocupação crescente de aproximar a universidade da economia e da sociedade. Isso é de facto um papel muito importante da universidade, porque
quanto mais chegar esse conhecimento que existe nas universidades à sociedade e à economia, portanto, pessoas que saem da universidade altamente qualificados, que durante muito tempo se preocuparam em estudar assuntos profundamente. Quanto mais levarmos esse conhecimento até à sociedade, até à economia, julgo que todos nós teremos, de facto, muito a beneficiar com isso. Na Universidade de Lisboa, só a referir ainda, que temos também um centro de transferência de tecnologia, de valorização do conhecimento, onde, de facto, portanto, esta é uma estrutura que realiza atividades de valorização e de transferência de conhecimento que é transversal às suas diversas escolas, que é dotada de recursos e de funcionalidades que são, de facto, adequados a este processo de transformação de ideias em produtos, em serviços com valor económico e social, e também, de certo modo, à gestão da incubação e da aceleração de ideias e de empresas. E, portanto, este centro está também aberto, está também disponível e é aí que nós realizamos também iniciativas associadas à inovação e ao empreendedorismo, nomeadamente aquelas ações de formação de que eu falava há pouco, que são muito importantes e de incentivo e de aconselhamento e de contacto com consultores, com, portanto, todas estas ideias de inovação que são geradas na Universidade de Lisboa e que, portanto, queremos aplicar. Portanto, dei aqui alguns exemplos, certamente haverá outros, mas julgo que estes serão os mais importantes. Portanto, o foco no ambiente, no ecossistema, gerador dessa mesma inovação. Muito bem. Mas agora aqui para um ponto da conversa que eu acho que é importante trazer para cima da mesa, já foi focando aqui um bocadinho nesta importância do relacionamento com a sociedade, com o tecido empresarial, mas há de facto aqui, olhando até para o que são, por exemplo, os últimos relatórios produzidos pela ANI sobre o nosso ecossistema de inovação do país, um já amplamente documentado afastamento entre as instituições de ensino superior ou de investigação e o tecido empresarial. De facto, andamos aqui um bocadinho de costas voltadas quando sabemos que, na verdade, dessa colaboração poderiam resultar soluções, produtos, serviços super interessantes para resolver alguns dos problemas prementes que estamos a enfrentar, desde os problemas ambientais, de saúde, económicos, entre outros. Pergunto-lhe como é que acha que podemos melhorar esta relação e como é que podemos aproximar a academia deste tecido empresarial que parece de costas voltadas para a academia e vice-versa. Como é que resolvemos aqui esta equação? Verdade, verdade. De facto, eu diria que são ainda débeis, não sei se posso utilizar esta expressão, mas talvez estes indicadores-chave de ligação da ciência às empresas. Esses indicadores são ainda débeis em Portugal, apesar de mostrarem de facto uma evolução na geração de patentes, de publicações conjuntas entre a universidade e as empresas, também alguma evolução positiva no financiamento privado para investigação e desenvolvimento no ensino superior. E ainda também há alguns indicadores positivos de mobilidade de doutorados para a indústria. Mas, de facto, o principal objetivo tem que ser, diria, expandir estes resultados, tornando a universidade, de facto, ainda mais empreendedora e ainda mais inovadora. Uma forma de fazer isto, provavelmente essencial para que isto possa acontecer, é de facto criar relações de confiança. E eu julgo que a universidade pode confiar-se na universidade, efetivamente, para estabelecer este tipo de relações, e espera-se que esta prioridade de compromisso, eu diria, da ciência e da inovação com as principais práticas e objetivos da ciência aberta, aumentarão certamente essas oportunidades de partilha do conhecimento entre a comunidade científica, a sociedade e as empresas,
ampliando o reconhecimento e o impacto social e económico da ciência que é realizada nas universidades. Portanto, abrir o processo científico enquanto um todo reforça de facto esta responsabilidade social científica da universidade e será geradora de múltiplas oportunidades de inovação. Estou convencida disso. Para além de certamente impulsionar o desenvolvimento de novos produtos, de novos serviços, negócios e eventualmente empresas. Portanto, ciência aberta é de facto chave para que possamos percorrer este caminho. E quando falo em ciência aberta, falo de acesso aberto a publicações, mas também acesso aberto a dados, mas também ciência cidadã, portanto a aproximação da ciência aos cidadãos e dos cidadãos à ciência e vice-versa, que de facto criam esta dinâmica de confiança e de relações de confiança que são absolutamente essenciais para que tudo isto possa acontecer. E, portanto, uma universidade aberta será absolutamente essencial para a inovação que se quer também ela própria aberta. Vou aqui tentar só esmiuçar um bocadinho mais um ponto que me parece importante, porque eu acho que é aqui que muitas vezes esta desunião acaba por surgir. A velocidade da academia já sabe que não é a velocidade das empresas, são duas distintas, e muitas vezes a burocracia, os procedimentos internos também não são os mesmos, e portanto muitas vezes há esta visão por parte da academia de cá vêm as empresas que só querem fazer dinheiro à custa do conhecimento científico que estamos aqui a gerar. Do ponto de vista das empresas, não vamos bater àquela porta porque há burocracias, muito tempo de decisão, respostas demoradas, muita burocracia para ultrapassar. É aqui ainda que estamos, acha? Ou já melhorámos um pouco e temos margem para melhorarem e progredir ainda mais no futuro, para que estes argumentos desta desunião deixem de estar em cima da mesa? Exatamente isso, eu acho que já progredimos, mas há margem para progredir ainda mais. Eu julgo que a universidade deve ser sempre um local, uma instituição livre, ou seja, onde o conhecimento é gerado em função da liberdade dos investigadores. Portanto, os investigadores têm que ser livres a decidir aquilo em que querem investigar. Dito isto, isto é o quê, não é? Como falávamos no início, voltando ao início da nossa conversa. Dito isto, eu julgo que há lugar, e cada vez mais assistimos a isso, a uma preocupação crescente de nos alinharmos nessas nossas preocupações científicas com aquilo que são os objetivos do desenvolvimento societal e do desenvolvimento sustentável com estes grandes desafios societais que existem e, portanto, os investigadores estão preocupados, de facto, em investigar com toda a sua liberdade, mas em aplicar esse conhecimento das mais diversas formas de que já falámos até um pouco, no sentido de responder a desafios que são lançados pela própria sociedade e naturalmente também pela economia e pelas empresas. Portanto, eu julgo que temos todas as condições para desenvolver, através de todas estas relações de confiança de que falávamos há pouco, cada vez mais esta interligação entre aquilo que é a liberdade académica, que deve sempre existir, e as necessidades da economia e da sociedade e a resolução desses desafios societais. Porque investigar é também isso, é aplicar precisamente o conhecimento que é gerado para resolver problemas que assolam toda a sociedade, as empresas, os meios empresariais. E, portanto, eu julgo que tanto os investigadores como a sociedade e as empresas quererão estabelecer estas relações de confiança e comunicar cada vez mais no sentido de pormos o conhecimento, gerar o conhecimento e aplicá-lo da forma mais eficaz. Verdade. E quis aprofundar aqui um bocadinho este tema porque eu acho que vivemos tempos excepcionais em que de facto
desde termos ultrapassado um período de quase 2 anos de pandemia, à nossa crise climática que cada vez se torna mais urgente, à nossa maior longevidade também, que coloca aqui grandes desafios no mundo do trabalho, na gestão de uma série de questões de saúde. Eu acho que traz muito à tona esta necessidade de colaboração que tem que se estreitar no futuro, e por isso é que eu quis aprofundar um bocadinho aqui mais esta pergunta, porque eu acho que isto é um ponto muito, muito importante. Absolutamente. Portanto, as preocupações climáticas já existiam antes da pandemia. Assistimos aí, efetivamente, a uma importância crescente da ciência para ajudar a resolver esses problemas ambientais. Durante a pandemia também foi muito evidente como é que os cientistas são importantes para nos ajudar a explicar, e todos os dias víamos cientistas a explicar aspectos mais ou menos complexos e associados à ciência de como é que poderíamos resolver este problema. Depois surgiu a guerra e continuamos de novo a assistir à importância de termos especialistas a explicar à sociedade e à economia que oportunidades é que temos para resolver, de facto, questões societais prementes e, portanto, foram oportunidades para mostrar como é que a ciência se pode e deve aproximar, efetivamente, dos desafios que temos à nossa frente. De acordo. Estamos a aproximar do final, infelizmente. Ficaríamos aqui muito mais tempo a conversar, certamente. Mas tinha aqui uma última pergunta para lhe fazer sobre o futuro. Já se sabe que a futurologia é sempre difícil de fazer, mas se calhar apelando aqui à sua capacidade criativa, como é que vê o futuro deste ecossistema? Onde é que gostaria e onde é que acha que seria desejável chegarmos em termos deste ecossistema? E aqui já falo também numa visão mais macro, não é? Não só na academia, em todas estas relações que ela deve estabelecer com a sociedade, com as empresas, mas mesmo no ecossistema como um todo, porque acabou de nos apresentar no início um percurso que está muito ligado também à criação de spin-offs universitárias, portanto também faz parte deste ecossistema de startups, de investimento, de gerar ideias e tentar de alguma forma transferi-las para o mercado, e portanto peço-lhe aqui uma visão mais macro de como é que vê este ecossistema a evoluir no futuro, como é que seria desejável chegarmos daqui a 5 anos, 10 anos, em termos de posicionamento nacional para este ecossistema de inovação e empreendedorismo? Ora bem, eu gostava que a ciência fosse efetivamente este motor de inovação e de transformação socioeconómica. Portanto, gostava que esclarecêssemos cada vez mais onde queremos chegar, e para isto eu acho que é importante que tenhamos mais licenciados, mais mestres, mais doutores altamente qualificados nas empresas, na administração pública, nas organizações não governamentais, por forma a que este conhecimento que é gerado nas universidades penetre e, de certo modo, transforme e, por capilaridade, passe para toda a economia e para toda a sociedade. Era isso que eu gostava e estou certa de que estamos no caminho certo para o atingir. Muito obrigada por este bocadinho, foi uma muito boa conversa. Obrigada. Obrigada eu, foi um prazer.